Você já foi ao mercado, olhou para o carrinho e, antes de fechar a compra, ficou calculando se podia colocar o iogurte que queria? Não porque o dinheiro era curto, mas porque o dinheiro não era seu. Você tinha que pedir, ou tinha que se explicar, ou tinha que esperar alguém chegar em casa para saber se podia gastar. Se você conhece esse feeling, essa sensação de segurar a mão antes de pegar qualquer coisa para você mesma, então você sabe exatamente o que eu estou falando. E você também sabe que a gente não fala sobre isso. A gente engole. A gente sorri no mercado e coloca o iogurte de volta na prateleira. A gente chega em casa e não conta pra ninguém. Porque a vergonha de não ter dinheiro próprio, ela é diferente de outras vergonhas. Ela dói de um jeito silencioso. Ela mora dentro da própria casa. Hoje eu quero contar a história de uma mulher que viveu assim por décadas e que com 57 anos, sem cursar faculdade de economia, sem herdar nada de ninguém, sem ganhar na loteria, guardou R$ 5.000 em 5 meses, sem que ninguém soubesse. E o que ela usou para fazer isso foi algo que estava dentro da casa dela há anos, na cozinha, todo dia de manhã, fica até o fim, porque a estratégia que ela usou é simples. É real. E pode ser sua também. Nilda tinha 57 anos quando percebeu. Não foi um momento dramático. Não foi uma briga. Não foi uma crise. Não foi nada do que você está imaginando. Foi uma tarde de quarta-feira. Ela estava arrumando a bolsa para ir ao cabeleireiro. Aquela ida que a gente sempre adia, porque sempre tem outra coisa mais urgente. E ela abriu a carteira. Tinha R$18. R$18 numa quarta-feira de tarde. Numa carteira que ela mesma escolheu, dentro de uma bolsa que ela ganhou de aniversário, dentro de uma casa que ela ajudou a construir tijolo por tijolo ao lado do marido. R$18. E o cabeleireiro cobrava R$60. Ela fechou a bolsa. Não foi. E foi aí que ela pensou uma coisa que nunca tinha pensado antes com tanta clareza. Eu tenho 57 anos e não tenho dinheiro que seja meu. Não que faltasse. A casa estava paga. O carro estava na garagem. Os filhos tinham estudado. O marido trabalhava, trazia o dinheiro, pagava as contas. Mas o dinheiro nunca passava pela mão dela. Desde que casou, aos 22 anos, foi assim. Ele ganhava, ele depositava, ele pagava. Quando ela precisava de algo, roupa, cosmético, presente, ida ao médico, ela pedia. Ou esperava ele perguntar. 35 anos assim. Ela não era oprimida, ela diria. O marido não era mau. Eles tinham uma vida boa, dentro dos padrões que eles conheciam. Mas aquela tarde de quarta-feira, com R$18 na carteira e um desejo simples de cuidar do próprio cabelo, ela entendeu que tinha um problema. Um problema que ela nunca tinha colocado em palavras. Ela não tinha liberdade financeira. Não porque alguém tinha tirado dela, mas porque ela nunca tinha construído. E naquela tarde de quarta, aos 57 anos, ela decidiu que ia começar. Antes de eu te contar o que Nilda fez, eu quero que você entenda uma coisa sobre ela. Ela não era rica. Ela não tinha formação financeira. Ela nunca tinha investido nada. Ela não sabia o que era tesouro direto. Ela achava que banco era só para quem tinha muito dinheiro. Ela era uma mulher comum. De cidade comum, com vida comum. E é justamente por isso que a história dela importa tanto. Porque se você está assistindo isso agora, talvez você conheça essa sensação. Talvez você seja a Nilda. Talvez você tenha 45, 52, 61 anos. Talvez você já tenha pensado exatamente isso numa tarde qualquer. E talvez você, assim como ela, nunca tenha acreditado que isso pudesse mudar. Mas vai. E vai de um jeito muito mais simples do que você imagina. Nilda não foi dormir diferente naquela noite. Ela lavou a louça, assistiu novela, dormiu do lado do marido como sempre fazia. Não falou nada. Não tinha o que falar ainda. Mas de manhã, enquanto preparava o café, igual fazia há 35 anos, ela teve um pensamento. Era quinta-feira. Ela tinha ido ao mercado na segunda. Tinha comprado café,
leite, pão, manteiga. A nota tinha dado R$ 74. O marido tinha dado R$ 100 e falado: fica o troco para você. R$ 26. Ela tinha colocado no bolso, chegado em casa, colocado na gaveta da cozinha. Daquele troco ela tinha pago R$ 8 num remédio que acabou. Tinha sobrado R$ 18 que ela tinha levado na bolsa, que era o dinheiro que estava na carteira na tarde anterior. E então ela pensou: e se eu não tivesse colocado esse troco na gaveta? E se eu tivesse colocado em outro lugar? Um lugar que só ela soubesse. Ela ficou em pé na frente do fogão com a colher de café na mão por uns 3 minutos. Não era uma ideia revolucionária. Era simples, quase ridícula. Mas foi ali que começou. A ideia de Nilda foi a seguinte: toda vez que ela fosse ao mercado e sobrar troco, qualquer valor, 5, 12, 30, ela ia separar aquele dinheiro. Não ia gastar. Não ia colocar de volta na carteira comum. Ia guardar em um lugar específico que só ela sabia. Ela não contou para o marido. Não porque ela queria esconder algo errado, mas porque ela sabia, da forma que as mulheres sabem essas coisas, que se ela contasse, o dinheiro seria absorvido de volta. Seria para consertar o portão. Seria para ajudar o filho. Seria a gente junta e usa para isso. E nunca seria dela. Então ela guardou silêncio. E começou: eu quero que você entenda que guardar dinheiro sem o seu parceiro saber não é traição. Não é mentira. Não é crime. É sobrevivência. É dignidade. É construir com as próprias mãos algo que é exclusivamente seu. Toda mulher tem o direito de ter um dinheiro que é dela. Ponto. Deixa eu te mostrar exatamente o que Nilda fez, porque isso não é teoria. É real. E é replicável. Ela chamou o sistema dela de a estratégia do café da manhã. E eu vou te explicar por quê. O primeiro passo foi identificar um fluxo de dinheiro que já existia e que ninguém prestava atenção. O troco das compras. Toda semana ela ia ao mercado. Toda semana o marido dava dinheiro em espécie. Ele nunca usou muito aplicativo de banco. Era da geração do dinheiro vivo. Toda semana sobrava alguma coisa. Às vezes, R$ 5. Às vezes, R$ 40. Às vezes, quase nada. Esse troco sempre ia para algum canto. Gaveta, bolso, porta-moeda e sumia. Vinha o entregador. Ela pagava com o troco. Faltava shampoo. Ela comprava com o troco. O dinheiro era invisível. E por isso mesmo, ia embora invisível também. Nilda decidiu tornar esse dinheiro visível. Mas só para ela. Ela pegou uma lata de café vazia. Uma dessas antigas, de metal, que a gente guarda por nostalgia e nunca usa. Ela forrou por dentro com um papel de presente velho, tampou e colocou em cima do armário da área de serviço. Ninguém nunca abriu aquela lata. Ninguém nunca perguntou sobre ela. Era literalmente invisível. Estava sempre ali, acima dos olhos de todo mundo. Todo o troco que sobrava das compras, ela colocava ali. Notas dobradas, moedas não. Moeda faz barulho e pesa. Ela não queria chamar atenção. Só notas. Aí veio a parte que eu acho mais brilhante de tudo isso. Depois de 3 semanas guardando só o troco, Nilda percebeu que o valor crescia devagar. Era R$ 20, R$ 35, R$ 58. Ia, mas devagar. E ela pensou: onde mais existe dinheiro que passa pela minha mão e que ninguém percebe? A resposta veio numa manhã de domingo, enquanto ela preparava o café da família. O leite. Toda semana ela comprava 2 litros de leite longa-vida. A família usava 1,5 litro. Meio litro sobrava ou azedava. Era dinheiro literalmente jogado fora. Ela começou a comprar 1,5 litro. Gastava menos R$ 4 por semana. Ninguém notou. Depois, o pão. Ela comprava um pão de forma completa por semana. Metade endurecia. Ela passou a comprar meio pão. As padarias vendem assim. E economizou R$ 6 por semana. Depois, o suco de caixinha. O marido bebia suco de caixinha no café da manhã. R$ 3,50 cada. Todo dia. Ela começou a fazer suco de laranja natural 3 dias por semana.
Comprava 1 quilo de laranja por R$ 4, rendia para 3 dias. Economizou mais R$ 6,50 por semana. Em um mês, só nos ajustes do café da manhã, ela estava economizando em torno de R$ 68 extras por mês, que iam todos para a lata de metal no armário da área de serviço. Ao longo do primeiro mês, ela foi mapeando outros pontos invisíveis de economia. Vou te listar o que ela encontrou, e enquanto eu falo, eu quero que você pense. Na sua casa, onde existem esses mesmos pontos? Produtos de limpeza. Ela comprava 2 marcas, uma boa e uma ruim. A boa era para visita, a ruim para uso diário. A diferença de preço era quase o dobro. Ela passou a comprar só a marca mais barata nas compras semanais e guardou a diferença, a carne. Ela comprava cortes mais caros por hábito, costela, picanha nas cestas. Ela passou a variar com cortes mais baratos como acém e músculo, que ficam igualmente bons na panela de pressão. Economizou em torno de R$ 80 por mês na proteína, o tempero pronto. Ela comprava tabletes de caldo e temperos prontos toda semana. Ela começou a fazer um tempero caseiro em quantidade. Alho, cebola, sal, azeite, coentro batido e congelado em forminhas de gelo. Custo: uns R$ 12 para durar um mês inteiro. Antes ela gastava R$ 40 em temperos prontos. O pão de queijo congelado. Ela comprava pacote de pão de queijo congelado para ter sempre em casa. Passou a fazer do zero em quantidade. Congelar. Custo: metade do industrializado. Rendimento: 3 vezes maior. Nada disso era privação. Era ajuste. Era atenção. Era usar o que ela já sabia fazer. Cozinhar, planejar, gerir, a favor dela mesma. Deixa eu te mostrar como foi crescendo, mês a mês. Mês 1. Ela ainda estava aprendendo o sistema. Guardou R$ 340. Parece pouco. Mas era a primeira vez na vida que ela tinha R$ 340 que eram dela. De verdade. Ela ficou olhando para a lata por 10 minutos. Mês 2. Ela já sabia onde cortar. Ficou mais confiante. Fez o tempero caseiro pela primeira vez. Cortou o pão de forma pela metade. Ajustou a carne. Guardou R$ 890. Mês 3. Ela teve uma surpresa. O neto foi visitar por 2 semanas. Mais gente em casa geralmente significa mais gasto. Mas ela tinha planejado diferente. Usou o tempero caseiro, fez mais quantidade das receitas baratas, não saiu do sistema. Guardou R$ 980. O mês mais caro do período e foi o 3º melhor resultado. Mês 4. Ela encontrou algo novo. A farmácia do bairro tinha um cartão fidelidade. Ela se cadastrou sozinha. Usou o CPF dela, o e-mail dela que o filho tinha criado para ela, um número que só ela checava. Começou a acumular pontos e trocar por produtos de higiene, shampoo, condicionador, creme de mãos. Parou de comprar essas coisas. Economizou mais R$ 90 no mês. Guardou R$ 1.050. Mês 5. Ela tinha o sistema rodando. Sabia exatamente onde cada real estava. Guardou R$ 1.740. O melhor mês. E aí ela abriu a lata, contou tudo. R$ 5.000,80. Ela chorou. Com os R$ 5.000 guardados, Nilda ficou parada por alguns dias. O dinheiro estava na lata, que ela tinha mudado de lugar, para debaixo da sua roupa de cama, numa pasta plástica de documentos. Mais segura. E ela teve que tomar uma decisão. O que fazer com esse dinheiro? Ela podia gastar. Deus sabe que ela tinha vontades represadas. Um sofá novo, uma viagem que nunca tinha feito. O cabeleireiro, aquele mesmo que ela tinha cancelado naquela tarde de quarta-feira que tudo começou. Mas ela não gastou. Ela foi ao banco. Pela primeira vez na vida, ela entrou em uma agência sozinha, com o próprio documento, e abriu uma conta corrente no seu nome. Só no nome dela. Ela depositou R$ 3.000 nessa conta. Os outros R$ 2.000 ela guardou ainda em casa, como ela mesma disse depois, para saber que ainda estava lá, que era real. Ela não contou para o marido de imediato. Contou 3 meses depois, quando a conta já tinha rendido um pouco de juros. Ela tinha colocado em uma poupança simples, porque era o que ela conhecia. E ela tinha continuado guardando. Ela chegou para o marido e disse:
Olha, eu tenho uma conta. Eu tenho dinheiro guardado. É meu. Não tô pedindo permissão. E o marido ficou em silêncio por um momento. E depois disse: Tá bom, Nilda. Que bom. Não foi um final de filme. Não teve orquestra. Não teve grande revelação. Foi uma conversa de cozinha. Curta. Real. Mas alguma coisa mudou. E as duas pessoas naquela cozinha sabiam disso. Hoje, 2 anos depois, Nilda tem 18 mil reais guardados. Ela ainda usa o sistema. Ela evoluiu. Já abriu uma conta digital. Já fez um CDB pela primeira vez. Já entende o que é rendimento. Ela foi ao cabeleireiro. Pagou com o dinheiro dela. Saiu com o cabelo feito e um sorriso que ela mesma disse que era diferente. Era o sorriso de quem paga a própria conta, ela disse. E eu acho que você sabe exatamente o que ela quis dizer. Eu quero falar com você agora. Não sobre Nilda. Sobre você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque alguma coisa que eu falei tocou em algo real. Talvez você tenha se visto na Nilda. Talvez a sua situação seja diferente. Talvez você trabalhe fora. Talvez você seja viúva, separada. Talvez você more sozinha. Cada vida tem uma forma própria. Mas a essência é a mesma. Você sente que não tem controle sobre o dinheiro que entra na sua vida. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito antes. Isso não é fraqueza sua. Não é burrice. Não é falta de ambição. É o resultado de décadas vivendo num sistema que nunca te ensinou a ter esse controle. Que nunca colocou o dinheiro na sua mão. Que tratou a sua gestão da casa, a compra, o cozinhar, o organizar, como se fosse menos do que lidar com números numa planilha. Mas eu estou aqui para te dizer o contrário. A mulher que sabe gerir uma casa, que sabe fazer render, que sabe planejar a semana de uma família com orçamento limitado, essa mulher já tem o maior talento que existe para lidar com dinheiro. O que falta é direcionamento. É propósito. É colocar essa habilidade a serviço dela mesma. E isso começa com uma decisão. Uma só. Não precisa ser hoje. Não precisa ser grande. Não precisa ser perfeita. Pode ser um troco. Pode ser uma lata de metal. Pode ser uma gaveta que só você abre. Pode ser R$10 essa semana. Só R$10. Mas tem que ser seu. Só seu. E aí você vai entender o que Nilda entendeu naquela tarde de quarta-feira. Que mudar uma vida não começa com um grande plano. Começa com uma pequena decisão. Que você toma sozinha. Sem pedir permissão. Antes de fechar esse vídeo, eu quero te dar uma tarefa. Pequena. Possível. Essa semana, eu quero que você faça uma coisa só. Olhe para um gasto que acontece toda semana na sua casa, qualquer um, e pergunte: eu preciso disso no tamanho que compro? No formato que compro? Com a frequência que compro? Só observe. Não precisa cortar nada ainda. Só observe. E se você perceber alguma coisa, me conta nos comentários. Eu leio tudo. Eu respondo. Esse canal existe por causa de você. E com você. Se você curtiu a história da Nilda, me conta nos comentários qual parte mais te tocou. Sério. Cada comentário que eu leio me mostra que direção tomar no próximo episódio. E se você conhece alguém que está vivendo o que a Nilda vivia, que tem uma casa, uma vida, mas não tem um dinheiro que seja dela, manda esse vídeo para ela. Não precisa de texto. Não precisa de explicação. Só manda. Às vezes, a coisa mais poderosa que a gente pode fazer pela outra é mostrar que a saída existe. No próximo episódio, eu vou contar a história de uma mulher que, aos 62 anos, abriu a primeira conta bancária da vida dela. E o que aconteceu nos primeiros 90 dias. Você não vai querer perder. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me vejo na próxima semana. Até lá, e obrigada por estar aqui.